E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Curvelo, mais um episódio do Behind the Ads, diretamente aqui do Vetex Day, da Retail Media Area. Hoje eu tô com o Julião, do PicPay. Julião, se apresenta pra gente, por favor. Claro, obrigado pelo convite, Maria. Eu sou Felipe Julião, prazer para todo mundo. Eu sou diretor de PicPay Ads, eu cuido da unidade de negócio de publicidade dentro do PicPay. Tem 3 anos que a gente lançou essa linha de negócio para oferecer para os anunciantes, para os nossos grandes parceiros, né, empresas e anunciantes, um canal muito interessante para eles se comunicarem com os seus consumidores. Boa. Mais uma vez, né, esse episódio aqui a gente está no espaço do podcast, então a gente está fazendo um sneak peek do que rola no palco. PicPay é um cliente Vetex Ads, um super parceiro nosso também, eles estão aqui presentes com a gente no evento. E a gente teve 2 temas principais aqui no palco, né? Então, um pouco ontem a gente falou sobre formação de times, de retail media, né? Como os varejistas, os inventários estão se estruturando, né? Organizando para ter um time dedicado ao tema de retail media, dado que está tomando uma proporção e uma importância relevante para o negócio. E como é que os dados, que esse é o tema mais quente, né, que a gente entende aqui com o PicPay, como é que dados transacionais dos consumidores, né, dos clientes PicPay, hoje podem impactar e ser muito relevantes para estratégias de retail media de marcas em geral. Então eu quero trazer um pouco do que rolou nesses 2 painéis para compartilhar aqui com todo mundo que não teve a oportunidade de ver. Então, Julião, vamos começar com o tema de dados. Hoje, assim, desde que a gente começou a conversar, né, e trazer vocês aqui para nossa rede, esse sempre foi o tema mais principal, né? Como é que a gente podia se alavancar dessa base de dados que você tem, extremamente qualificada para segmentação de campanhas de mídia. Então, eu queria que você falasse um pouco hoje, como é que é a estratégia do PicPay, como é que vocês olham para esses dados e como é que vocês pensam na estratégia de retail media, começando até pelo marketplace. Boa. Na verdade, tudo partiu dos dados, né? A gente, há 3 anos atrás, quando a gente decidiu criar uma área de publicidade, ela nasceu por causa da quantidade de dados e da qualidade de dados que a gente tinha sobre o comportamento financeiro e interesse, o que dá pra gente um conhecimento do nosso consumidor ímpar. Então hoje, inclusive nos Estados Unidos, eles falam muito já do commerce media, né? Não só o retail media. O commerce media é esse movimento que junta grandes parceiros que têm dados, né? Então o retail media, obviamente, é a primeira e maior frente, que está mais desenvolvida, mas a segunda, financial media, a terceira, travel e depois mobilidade. Então a junção dessas quatro frentes, ou desses quatro movimentos, forma o commerce media, justamente por causa dos dados. E a gente começou com isso há 3 anos atrás e a gente começou a ver o valor que isso tinha para os anunciantes. Porque os dados, de fato, transacionais, do comportamento, eles falam muito sobre você. Eles falam muito sobre o que você está buscando, qual é o seu momento de vida, o que te interessa no final do dia. Então isso tem sido muito rico desde o começo. Assim, sempre foi a gente construiu toda a nossa estrutura em volta disso. A gente tem um time de analytics, obviamente, que trabalha muito incansavelmente para curar essas audiências. E os dados, eles não só são tão importantes no começo da conversa para as campanhas, mas também muito importantes no final, para gerar insights e gerar conhecimento daquele anunciante sobre a sua campanha, sobre o seu público. Então a gente tem um time de insights, a gente tem o nosso time todo de vendas e consumer success trabalhando em volta do conhecimento que a gente tem do consumidor. Boa, e o que você tem visto de desafio, assim? Porque a gente já vem também falando sobre alguns cases, né, em específico, como é que a gente consegue trabalhar essa audiência bem segmentada. No nosso contexto aqui é super importante, quando a gente fala com o anunciante, entendendo também que hoje não é um canal óbvio ainda, né, para o anunciante investir. Então, o que você hoje está vendo de desafio e como é que você está vendo como driblar um pouco esses desafios para a gente realmente crescer o business, não só do marketplace, mas entenderem o canal do PicPay como um canal muito estratégico realmente para investimento? Eu acho que, como toda inovação, é importante o anunciante, a agência, apostarem e testarem e aprenderem e iterarem em cima daquilo. A inércia, ela é complicada, assim, você fazer uma coisa nova, estou falando de PicPay, mas também qualquer novo movimento. O retail media começou também, teve que vencer muito essa inércia, né? Hoje em dia eu acho que já
Ainda não está 100%, mas já tá num caminho mais avançado. Uns 2, 3 anos. Exato, as pessoas se interessam, as pessoas entendem, mas de efetivamente mudar comportamento, começar a botar dinheiro no retail media e tal, eu acho que tem uma inércia ali importante a ser quebrada. E com o PicPay ele é parecido, assim, a gente está agora no nosso terceiro ano de vida, começando o nosso terceiro ano de vida, e eu acho que a gente já quebrou bastante dessa inércia e a gente está conseguindo mostrar o valor através do dia a dia, do trabalho dos resultados. Porque no final do dia, foi um pouco o que você falou, assim, os dados eles geram resultados. No PicPay a gente tem além de ter esses dados todos, a gente tem um momento da jornada muito precioso, que é o momento da jornada com atenção total. Quando você está no momento financeiro, você tem uma atenção muito especial. E quando você consegue juntar esse momento da atenção com os dados que faz com que seu anúncio seja contextual, você invariavelmente vai ter resultados superiores. Então, acho que essa é a fórmula do sucesso. Sair da inércia, começar fazendo, iterando, e aí você vai começar a ver os resultados, seja no retail media, seja no financial media. E aí esses resultados meio que falam por si só e aí fazem um ciclo virtuoso dentro desse mercado. Boa. E aí, por curiosidade, assim, tem algum segmento específico que você vê mais aderência e que você vê mais interesse por esse tipo de dado de consumidor? A gente tem dados suficientes para todas as categorias, qualquer segmento. Então, acho que a aderência do dado tem para todos. Mas a gente vê algumas categorias, alguns segmentos um pouco mais abertos a testar, um pouco mais abertos a abraçar essa inovação. Então, varejos, serviços, consumer electronics, bens de consumo são normalmente mais abertos a achar esses novos canais. Eu imagino também que qualquer outra categoria que tenha a tendência a ter um ticket médio mais alto, né? Porque normalmente são os que mais buscam também exatamente o consumidor deles, né? Entender o perfil. Eu acho que tem os dois lados da moeda. Os tickets médios mais altos, eles têm eles querem achar o consumidor deles, mas normalmente eles têm o próprio canal. Então o canal próprio, ele por si só já dá dados para eles. No caso dos tickets médios mais baixos, dos consumer products, né, goods, dos bens de consumo não duráveis, eles não têm um canal próprio. Então eles são, por mais que o ticket médio seja baixo, eles são ávidos por dado. E eles têm talvez uma persona, né, de quem eles querem atingir muito definida. Então para eles os dados são incríveis, porque eles conseguem achar melhor essas personas. Boa. E esse tema de dados, ele é um tema sensível para, assim, no geral, né, no mercado. E, assim, as pessoas que não estão contextualizadas e não entendem como é que a gente opera, né, e trabalha esses dados, pode gerar um nível de insegurança. Como é que vocês se protegem, assim? Como é que vocês protegem os dados pessoais dos consumidores, dos clientes PicPay? Como é que vocês tratam dados na PicPay? Essa pergunta é maravilhosa, porque, obviamente a gente segue todo do LGPD, a gente não singulariza ninguém sabe o CPF de ninguém, nem dados específicos de ninguém. Os dados eles são usados para a gente formar grandes grupos e grandes personas anônimas de comportamento. Então a gente, por exemplo, tem uma campanha que quer um gênero específico, uma idade específica que tenha interesse em carros. A gente consegue saber quem são aquele grupo que mostra comportamento parecido. Então, obviamente, a gente não singulariza ninguém, isso não faz parte da estratégia. Boa, boa. Antes de eu passar para outro tema, tem alguma coisa que você queira compartilhar mais, assim, que você acha relevante trazer para o público? Sim, eu comentei muito de como nasceu, né, do financial media, do uso dos dados, etc. No último ano a gente fez um movimento muito importante no nosso hub de consumo. Então a gente relançou a PicPay Shop, lançamos ingressos, viagens, delivery, lançamos N iniciativas e frentes de consumo para os nossos consumidores, para eles fazerem esse consumo dentro do PicPay sem sair do aplicativo. Então a gente, obviamente, nascemos e somos um banco, mas a gente andou bastante, fomos muito para esse lado de um hub de consumo também, que para o banco é maravilhoso, que a gente gera frequência, engajamento, e para o lado do anunciante, para a PicPay Ads, é incrível porque a gente consegue achar cada vez mais espaços contextuais para falar com os nossos consumidores e oferecer os produtos dos nossos parceiros. Então, eu acho que olhar para o PicPay como esse grande parceiro de negócio
é um momento muito interessante para a gente começar a ter esse tipo de conversa e dar o próximo passo das estratégias das marcas. Agora vamos fazer então esse sneak peek do que foi o painel de ontem. Cara, esse é um tema que vem muito assim, nas conversas que eu tenho, sempre que eu tô trazendo, né, conversando com um varejista novo, com algum potencial cliente, é sempre, cara, mas vou começar do zero, a minha estratégia de retail media aqui dentro, que time eu preciso ter, assim, como que eu me organizo, o que eu tenho que olhar como principal. Como é que vocês fizeram lá? Hoje você lidera todo o time, então, e você tem hoje uma estrutura grande, né? Você tem uma estrutura comercial, de performance, enfim, explica um pouco. No caso do PicPay, como a nossa tese central ela partia dos dados, eu comecei com o time de dados. Foram os meus primeiros headcounts para eu entender onde tinha valor. Eu precisava entender as segmentações possíveis, curar aquela segmentação e entender como eu ia construir valor daquilo. Então, comecei por lá. E aí, depois eu fui construindo o time de tecnologia para construir produto e depois comercial para a gente poder ir para a rua. Nem o caminho de todo mundo não é igual, mas acho que assim, o fio condutor dessa montagem de time, digamos assim, eu acho que ele passa muito por um perfil que tem que estar, obviamente, alinhado com a cultura da sua empresa. Se você não tiver cultura e soft skills já alinhados, vai ser muito mais difícil você rampar. Mas em relação a hard skills, eu acho que tem que ter, para retail media, para mídia num ambiente inovador, você tem que ter uma visão mais de negócio, mais abstrata. Se você for muito especialista de mídia digital, não necessariamente você vai entender o contexto inteiro da onde aquela publicidade está inserida. É um ecossistema de marketplace, é um ecossistema de consumo, é um ecossistema de financeiro. Então, assim, é muito importante que sejam pessoas generalistas suficiente, que falem de negócio, que também, obviamente, tem que saber de mídia, mas que consigam fazer essa abstração e entender a jornada do consumidor, entender como que o anunciante está tomando as suas decisões, como o consumidor toma as suas decisões e como influenciar elas. Boa. Agora sim, pra gente concluir aqui, eu gosto de fazer uma brincadeira, é um bate-bola, mas pra a gente conhecer o Julião pessoa, tá? Não o Julião PF, não o PJ. Uma brincadeira nossa aqui, vou trazer as perguntas. Julião, café com açúcar ou sem? Sem. Era com adoçante, açúcar nunca, porque eu sempre estive em dieta, então era adoçante. E no último ano eu consegui tirar o adoçante, estou agora sem. Boa, que boa. A vida muda. Muda. E você nunca mais vai conseguir tomar nada com açúcar ou adoçante. É isso. Cara, qual app você abre primeiro quando você acorda? PicPay. Não, mentira. Eu abro a minha agenda para ver o que eu tenho, como que eu vou me vestir, se eu tenho um cliente, se não tem, quais são as minhas reuniões, etc. Reunião presencial ou call? Sempre presencial. Sempre presencial, melhor. Qual é o outro banco que você tem? Eu não tenho nenhum outro banco. Meu banco principal é o PicPay. Só PicPay? Só. Série ou podcast pra maratonar? Série. Eu não sei, o podcast... Tem alguns podcasts que eu gosto, mas série me pega mais. Qual é a do momento? A do momento, Qual foi a última série que eu vi? Eu acabei de ver uma série chamada Pluribus, que é da galera do Breaking Bad, que fala sobre um vírus da felicidade. É bem interessante, ela é meio distópica. Aonde é? Na Apple. Cara, melhor conselho de carreira que você já recebeu, assim, em uma frase. O melhor conselho de carreira que eu recebi foi foque nos seus pontos fortes. A gente gasta muito tempo tentando deixar os nossos pontos fracos em pontos fortes. Obviamente a gente tem que focar neles, eles não podem detrair e atrapalhar a gente tem que focar neles para eles serem mínimos, né, o suficiente. Mas quando você foca nos seus pontos fortes e você consegue transformar aquilo, né, numa expoente, você tem sucesso. Boa. Uma palavra que define 2026 para você? Crescimento. E uma coisa que pouca gente sabe sobre você? Eu sou daltônico. Sério? Sério. Hoje eu tava com o meu time tava todo lá. Muito bem, todo mundo verde PicPay. Aí tinham duas pessoas com calça marrom e eu achei que era verde. Muito bom. Cara, obrigada. Obrigada, foi ótimo. Gente, foi isso. Mais um Behind the Ads, diretamente aqui do VTEX Day. Um prazer estar com vocês e a gente volta nos próximos.